Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, nós vamos então abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 21. Abra sua Bíblia comigo neste texto das Escrituras, Apocalipse, capítulo 21. Faremos a leitura dos versos 1 ao verso 8. Apocalipse 21, de 1 a 8, está escrito: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Irmãos amados, eu hoje, com a graça de Deus, desejo tratar com vocês sobre o céu. Falarei sobre o céu. E a primeira expressão que quero trazer à memória esclarecida de vocês é que o cristianismo, a fé cristã, é a religião da esperança. Não há cristianismo sem esperança. Não há fé cristã sem esperança. Nós somos o povo que tem uma viva esperança. Estamos aqui, vivemos aqui, mas não somos daqui. Nós nascemos de cima, portanto o céu é a nossa origem. E nós subiremos daqui, o céu é o nosso destino. Aqui somos peregrinos, aqui somos forasteiros, estamos a caminho da nossa pátria, porque a nossa pátria está no céu. Poderíamos recorrer às expressões de John Bunyan, que descreve de maneira singular essa jornada do peregrino da terra ao paraíso. Estamos a caminho. O céu é o nosso destino. É bem verdade que o caminho é estreito. Há muitos perigos, há muitos inimigos, há muitos desvios e distrações, mas nós estamos a caminho de casa. O primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, disse certa feita que a decadência moral e espiritual da Inglaterra
devia-se ao fato de que os púlpitos na Inglaterra não pregavam mais sobre céu e inferno. E possivelmente ele disse isso porque quando você fala do céu, isso tem implicações práticas. Não é escapismo. Não é viver de maneira irresponsável aqui. Não é ser desconectado deste mundo. As pessoas mais eficazes na terra foram aquelas que mais falaram do céu. As pessoas que mais realizaram na terra foram as pessoas que mais amaram o céu. As pessoas que mais viveram de maneira coerente na terra foram as pessoas que mais pregaram sobre o céu. E quais são as implicações práticas de você falar sobre o céu? Primeiro, pensar no céu, meus irmãos, mexe, impacta a sua vida financeira. Sabia disso? É a Bíblia que diz, e foi Jesus quem afirmou: ajuntai para vós outros tesouros lá em cima, lá no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem tomar de você. Se você não pensar no céu, toda a sua riqueza vai estar aqui. E o destino dela será o fogo, inevitavelmente. Mas se você meditar no céu, você vai acumular tesouros permanentes, que jamais poderão ser destruídos. Segundo, quando você reflete sobre o céu, isso ajuda você na lucidez dos seus pensamentos. E o apóstolo Paulo recomenda: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Porque às vezes pensamos só aqui. Pensamos, ou até fazemos do dinheiro um ídolo, ou dos prazeres a razão da vida, como fizera Salomão no passado, concentrando a sua vida na bebida, na riqueza, nas realizações, na fama, no sucesso, nas músicas de distração, ou até mesmo nos prazeres sexuais, para concluir ao final que nada daquilo fazia mais sentido, nada daquilo preenchia o vazio, nada daquilo tinha sentido e sabor, tudo aquilo era bolha de sabão, era vaidade. Mas em terceiro lugar, pensar no céu ajuda você a levar uma vida de santidade. O apóstolo João escreveu que aqueles que têm esta esperança, a esperança do céu, guardam a si mesmos puros. Se você não pensar no céu, se você não meditar sobre o céu, se você não entender que você é cidadão do céu, que o céu é a sua pátria, você vai se distrair com muita coisa aqui. Você vai se envolver com muita coisa aqui, que vai prejudicar a sua jornada cristã. Quarto lugar, pensar no céu ajuda você a lidar com o sofrimento. Aqui tem choro, aqui tem dor, aqui tem lágrima, aqui tem luto, aqui tem desencontros, aqui tem desacertos, aqui tem despedidas, aqui tem funerais, aqui tem cicatrizes. Mas quando você olha o sofrimento do tempo presente em comparação com as glórias do céu, da eternidade, o apóstolo Paulo escreve: porque eu tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não é para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Foi a certeza do céu que deu a muitos servos e servas de Deus serenidade para enfrentar a dor, a doença, o sofrimento e até mesmo a morte. Foi isso que fez o Dr. Mark Lloyd Jones, capelão da família real e pastor da abadia de Westminster em Londres, quando contraiu uma doença, um câncer,
E ele fez o tratamento e chegou a hora que ele entendeu que a medicina não tinha mais possibilidade de ajudá-lo. Ele reuniu a família, ele reuniu a liderança da igreja e disse o seguinte: não orem mais pela minha cura. Não me detenham da glória. Não me detenham da glória. Só quem crê no céu pode ter uma reação dessa. Foi isso que levou Dwight Lyman Moody, o grande avivalista do século XIX. Na hora da sua partida, ele disse: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, eu estou entrando na glória. Só alguém que crê no céu pode ter uma atitude e uma reação como esta. Mas em quinto lugar, a certeza do céu leva você a não ter medo da morte. Há muitas pessoas que têm medo da morte. Aliás, a Bíblia diz que a morte é o rei dos terrores. A morte nos machuca profundamente. Nós temos esta semana famílias tão amadas desta igreja lidando com a dor do luto. E dói muito ver alguém a quem amamos sendo arrancado dos nossos braços. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos afirmar: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não porque nós aplaudimos a morte, mas porque nós entendemos que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Louvado seja Deus. Então, vamos olhar esse texto e ver aqui uma descrição gloriosa do céu. A primeira coisa que eu quero afirmar, irmãos, que o céu é o nosso destino. E como nosso destino, ele é um lugar e ele é um estado. Porque veja bem, se o céu fosse apenas duração de um tempo que nunca mais vai acabar, isso podia ser um tormento e não um consolo. Mas não é só um lugar, é um estado de plena felicidade. Portanto, nós estamos falando não de um destino incerto. Não estamos falando que quando um crente morre, ele vai para o purgatório. O purgatório não existe. Não estamos afirmando que quando uma pessoa morre, ele desencarna e reencarna. A reencarnação também não existe. Não estamos falando que quando uma pessoa morre, ela é aniquilada e deixa de existir. Aniquilamento também não existe. Não estamos falando que quando uma pessoa morre, a alma entra em sono e a pessoa tem o sono da alma. Não existe sono da alma. O que a Bíblia diz é que quando alguém fecha os olhos para esta vida, imediatamente seu espírito é aperfeiçoado e entra na glória. E começa a reinar com Cristo imediatamente. E reinará com Ele até aquele grande último dia, quando Jesus vier em glória. E estas pessoas que já estão na glória, vêm com Ele. Para então o corpo que estava no pó e é pó e voltou ao pó, ao ouvir a voz de Jesus, vão sair do túmulo com um corpo incorruptível, imortal, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da sua glória, e então todos nós reunidos estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a convicção, esta é a glória do céu. Mas a Bíblia diz mais. A Bíblia diz em Apocalipse 14, 13, que o céu é um lugar de descanso. Bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas. E o que significa isso, irmãos? Aqui temos cansaços. Não só o cansaço do trabalho, do estresse, do trânsito de São Paulo. Não só o cansaço de uma agenda congestionada, mas o cansaço e a fadiga emocional. Cansaço moral, cansaço que não tem remédio na farmácia,
que alivie e não tem noite de sono que acalme. Temos tantos cansaços. Cansaço do pecado. Mas quando o Senhor nos chamar para casa, acabou o cansaço, acabou a fadiga, acabou a ansiedade, acabou o estresse, acabou a depressão, acabou doença, acabou quimioterapia, acabou radioterapia, acabou medicamentos pesados, acabou internamentos, acabou CTIs da vida, acabou todo o pesar da existência. Não tem mais dor, não tem mais sofrimento, não tem mais pesar. É descanso, e descanso em Deus. A Escritura chega a descrever o céu como paraíso. E paraíso traz a ideia daquilo que Paulo mencionou para nós. É o Éden restaurado na sua plenitude máxima. Eu imagino quão belo deve ter sido o Éden. Pois nós estaremos no Éden restaurado. Nós estaremos no paraíso de Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer que nem um olho viu, nem um ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quando João vai descrever a beleza desse local e desse estado, quando ele vai descrever a beleza da Nova Jerusalém, ele não encontra outra figura, humanamente falando, mais bela, mais pomposa, mais brilhante do que uma noiva adornada pelo seu esposo. Até hoje nós aplaudimos a noiva, e a hora mais emocionante numa cerimônia de casamento é a entrada da noiva, bela, linda, pura, alva. E João, quando vai falar do céu, ele não encontra outra figura mais eloquente, mais bela, mais encantadora, mais sugestiva do que a noiva adornada pelo seu esposo. O que é o céu para nós? O Senhor Jesus Cristo descreveu o céu como a casa do Pai. Casa do Pai. E o que você tem na casa do Pai? E eu não estou falando de um pai humano, não estou falando de um pai limitado, não estou falando de um pai que às vezes erra ou é injusto. A casa do Pai das luzes, onde você tem segurança, onde você tem provisão, onde você tem companhia, onde você tem consolo, onde você tem herança, onde você tem plenitude de vida, pois o céu é a casa do Pai. Isso me faz lembrar, pastor Ival, do pastor carinhoso, zeloso, que foi visitar uma ovelha muito querida, que estava já em quase fase terminal, enfrentando uma difícil enfermidade. E aí o pastor chegou, ficou bem pertinho do cabeceira da cama e perguntou para aquele irmão: meu amado irmão, como o senhor está? E com voz bem fraquinha ele respondeu: ô pastor, a casa que eu moro está desmoronando, mas eu já estou de malas prontas para ir para minha casa permanente, para a casa do Papai do Céu. Essa é a convicção de um crente. Morrer para um crente é mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. A Bíblia chega a mencionar também lá em Filipenses 3,20 que o céu é a nossa pátria. Você tem dupla cidadania, sabia? Não fica preocupado aí se você não tem cidadania italiana, cidadania espanhola, cidadania europeia ou americana. Você já tem garantido dupla cidadania. Você é brasileiro. Olha que coisa boa ser brasileiro. Ou não é? Mas melhor que ser brasileiro, você tem cidadania celestial. A sua pátria está no céu. Você nunca vai ser deportado dessa pátria. Você nunca vai passar perrengue nessa pátria. Você nunca vai se decepcionar com essa pátria. E o céu é a nossa pátria, diz a Escritura.
Lá está o nosso tesouro, lá está o nosso Pai, lá está a nossa herança, lá está a nossa recompensa. O que eu acho incrível na descrição de João sobre o céu é que ele compara o céu com uma cidade, a Nova Jerusalém. E quando ele vai descrever a Nova Jerusalém, irmãos, nenhum engenheiro civil jamais faria a descrição de uma cidade daquele jeito. Primeiro, porque no fundamento da cidade tem 12 tipos de pedras preciosas. Nenhum cidadão construtor bota pedra preciosa no fundamento da casa. Você bota na vitrine, você bota nos anéis, você bota nas coroas, você bota nos lugares mais visíveis para admirar. Segundo, a cidade é quadrangular, que tem 2.400 quilômetros de comprimento por 2.400 quilômetros de largura. Não tem nenhuma cidade no planeta Terra e jamais terá com essa configuração. Daqui de São Paulo a Aracaju. De comprimento e de largura. Por que o céu, que é a Nova Jerusalém, é descrita com estas proporções? Para dizer o que Jesus, na casa de meu Pai, tem muitas moradas. Tem lugar para você. Tem espaço para você. E se você ainda não faz parte desta família que vai morar no céu, tem lugar para você também. E esta é a noite que você pode tomar a mais importante decisão da sua vida. E sair daqui hoje como verdadeiro cidadão do céu. Mas, amados, notem comigo que o céu é tão maravilhoso que diz a Escritura aqui no capítulo 22 que nós vamos ver ao Senhor face a face. De vez em quando, essa semana eu ia perguntar ao pastor Ival: ô pastor Hernandes, quando você chegar no céu, quem é que você vai querer sentar para bater papo? Quem é a pessoa que você admira? Eu gostaria de conversar com Abraão, eu gostaria de conversar com Paulo, eu gostaria de conversar com Neemias, eu gostaria de conversar com o apóstolo João. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia não fala nada disso. Mas a Bíblia diz que nós vamos ver a Jesus face a face. Você vai estar com o seu Salvador, plena comunhão com Ele. E você vai ter um corpo de glória, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Sabe o que significa isso? Pensa comigo. O corpo ressurreto de Jesus é o que nós vamos ter. Não estava limitado às leis que nos governam agora. Por exemplo, Jesus entrava numa casa com a porta fechada, sem precisar abrir a porta. Jesus saía lá de Jerusalém e aparecia lá na Galileia, 154 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho. No corpo de glória, ele foi assunto aos céus entre nuvens. E vai voltar com esse mesmo corpo de glória entre nuvens. O astrônomo russo foi à luz e eu não vi Deus. E outros perguntam assim: mas onde está o céu? A que distância o céu está da terra? Tem essa resposta? Os estudiosos dizem que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Onde está o céu? Por exemplo, se Jesus voltou para o céu na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de 2.000 anos, estaria logo ali na esquina ainda do universo. Logo ali na esquina. Pergunto a vocês: quanto tempo um anjo demora para vir do céu à terra? Quanto tempo? Está lá de dedos?
Sabe o que a Bíblia diz? Que nós vamos morar, habitar, reinar novos céus e nova terra. Sabe o que significa isso? No corpo de glória, você vai no céu, você vem na terra, você não estará mais sujeito às mesmas leis que nos governam agora, aqui. É por isso que a Bíblia diz, o hino, melhor dizendo, o hino que nós cantamos, nem metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Isso é o que Deus tem preparado para você. Mas, permita-lhe dizer que o céu é retratado nas Escrituras como uma festa de casamento. E essa festa vai ser no melhor lugar. Não tem cerimonial comparável com esse. É a casa do Pai. É a Nova Jerusalém. Esta festa, quem se alimentar não vai ter mais fome. Quem beber não vai ter mais sede. Nesta festa não vai ter nenhuma decepção, nenhuma tristeza, nada que possa ensombrecer a sua alegria, porque lá não tem choro, lá não tem lágrima, lá não tem dor. Nesta festa não vai ter encerramento. Nós viveremos num clima de alegria, de gozo inefável e de serviço inteligente para sempre e sempre e sempre. Então o céu é melhor mesmo, sabe por quê? Primeiro, pelo que não tem lá. Primeiro, não tem dor. Ô, gente, dor é um negócio complicado, não é? Estava compartilhando ali essa semana passada, indo pregar em João Pessoa. Quando eu fui tirar a mala do avião, deu uma travada na coluna, uma fisgada na coluna. Falei, meu Deus. E de lá para cá, estou tomando remédio para dor. Fui descobrir 2 hérnias de disco. E dói. Mas eu tenho certeza que lá no céu não vai ter hérnia de disco, então, livre da dor. Lá no céu não vai ter choro. Irmãos, chorar é difícil. Porque o problema não é o choro, é a causa do choro. Tanto choro, tanta dor. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Sabe o que não vai ter no céu? Não vai ter luto. Não vai ter funerária. Então, quem mexe com funerária é só aqui, tá? Não tem funerária, não tem cortejo fúnebre, não tem cemitério. E quanto dói, não dói? Deus vai banir, varrer da nossa história qualquer presença, qualquer marca de sofrimento. Não vai ter. Não vai ter. Mas ainda, a Escritura nos diz que o céu vai ser maravilhoso, porque também não haverá separação. Tem muita gente que leu o versículo 1 e falou, pastor, não estou entendendo esse negócio aqui, não. Olha o que está escrito aqui, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ah, mas eu gosto tanto do mar. Que negócio é esse? Vai acabar o mar? Logo o mar, que eu tanto aprecio. Não, João não está falando que o mar não vai existir mais, não. Nós temos que entender a linguagem simbólica disso. É que João estava numa ilha, banido, uma colônia penal, uma ilha vulcânica do mar Egeu, a ilha de Patmos. O que é uma ilha? É uma porção de terra cercada por água por todos os lados. Quando João está dizendo, e o mar já não existe, ele está dizendo o seguinte para nós: no céu não vai ter mais separação, no céu não vai ter mais banimento, no céu não vai ter mais exílio. O mar já não existe porque não haverá mais possibilidade de separar alguém que foi remido e lavado no sangue do Cordeiro. Ninguém vai nos separar mais, ninguém vai nos exilar mais, ninguém vai nos tirar mais da convivência com Deus e com os nossos irmãos, lavados no sangue do Cordeiro para sempre e sempre. Não tem despedida, não tem adeus. Louvado seja o Senhor. Mas ainda, vejam vocês que o céu é glorioso,
Porque diz o verso 2, que ele viu a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Esta noiva vem, e aqui é uma dupla imagem, de tal maneira que o céu é tanto uma cidade, quanto o céu é uma noiva. Nós somos a noiva, e nós somos a própria cidade, a própria morada de Deus. O céu é glorioso. Notem comigo, pelo preço que já foi pago. Versículo 6 diz assim: disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, e a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Meu amado irmão, sabe por que você pode crer no céu, confiar no céu e ter garantia de ir para o céu? Porque tudo já foi feito. Não sou eu que abro o caminho para o céu. Eu não mereço o céu. Eu não conquisto o céu. Não, o céu é um presente de Deus para você, porque tudo já foi feito e consumado por Jesus. Mais do que isso, hoje, se você está aqui, se você está nos assistindo, diz, pastor, eu até que já escutei sobre o céu, eu até gosto de ouvir sobre o céu, mas eu não sei se eu vou para o céu, eu não tenho certeza que eu vou para o céu. Aliás, eu acho que eu não vou para o céu. Eu gostaria de ir para o céu. Olha o que está escrito, por favor. Olha o que está escrito no versículo 6. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Se você está aqui hoje e quer ir para o céu, Jesus oferece agora mesmo para você de graça a fonte da água da vida. Hoje você pode sair daqui como cidadão do céu. Hoje você pode ter garantia do céu. Louvado seja Deus por isso. Agora, permita-me concluir. O céu será glorioso pela nossa íntima comunhão com Ele. Versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Sabe o que é céu, meu amado irmão? Não é apenas um lugar. Não é apenas uma duração eterna. O céu é estar na presença de Deus. Sabe por quê? João 17,3, Jesus definiu isso. E a vida eterna é esta: conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A essência da vida eterna é conhecer a Deus. Eu nunca me esqueço de, há uns anos, um adolescente da igreja me procurou no gabinete pastoral. E ela disse: pastor, eu vim aqui hoje para dizer para o senhor que eu não quero ir para o céu. E eu tomei um susto. Como assim, filha? Eu não estou te entendendo. Eu não quero ir para o céu. Me explica melhor, fala mais. Eu não quero ir para o céu, pastor, porque o céu deve ser muito chato. Deve ser muito monótono. Porque eu não me imagino, disse ela, eu não me imagino sentada numa nuvem branca, com a harpa na mão, tocando e cantando, e cantando, e cantando. Ah, não, eu quero coisa nova para a minha vida, não aguento isso não. Tem muita gente que acha que o céu vai ser monótono. Deixa eu dizer algo para você, o céu é dinâmico. Sabe por quê? Porque a essência do céu é comunhão com Deus. É conhecer a Deus. Agora, Deus é inesgotável em seu ser. Nem toda a eternidade seria suficiente para você esgotar o conhecimento de Deus. Jamais haverá um dia sequer dentro da eternidade onde você possa dizer: agora eu conheço tudo sobre Deus, não tem mais nada para conhecer, agora virou rotina, boto no piloto automático. Não, 1000 vezes não.
Deus é inesgotável no seu ser, e você vai conhecê-lo, e você vai fruí-lo, e você vai glorificá-lo, e você vai servi-lo, e você vai reinar com ele, e você vai desfrutar da presença dele, e você vai vê-lo face a face, e por hoje, e por amanhã, e pela eternidade inteira, e nunca isso vai se esgotar. É dinâmico, é sublime, é indescritível. É isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu concluo fazendo a você 3 perguntas. Você está preparado para ir para o céu? Você pode afirmar como o apóstolo Paulo: eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Você está pronto para isso? Segunda pergunta: você hoje gostaria de ter certeza, garantia de ir para o céu? Está na dúvida? Está com medo? Está inseguro? Você quer ter essa certeza hoje, nesta noite, neste lugar, neste culto? Terceira pergunta: você quer entregar agora mesmo o seu coração a Jesus e tomar posse da vida eterna e sair daqui hoje como cidadão do céu, membro da família de Deus, herdeiro de Deus, que já tem a certidão de garantia de que você é um cidadão do céu? Eu queria que você curvasse a sua fronte, que você fechasse os seus olhos e pensasse sobre o céu. Enquanto você está de cabeça baixa, com os olhos fechados, permita-me contar-lhe o sonho de John Wesley. John Wesley sonhou, aquele avivalista do século XVIII. E ele sonhou que ele foi ao inferno e viu coisas horríveis. E ele perguntou lá: tem presbiteriano aqui no inferno? Escutou: tem muitos. Tem batista? Tem muitos. Tem assembleianos? Sim, tem muitos. Tem católicos? Tem muitos. E ele ficou muito chocado. Muito chocado. Aí no sonho dele ele foi ao céu e perguntou: tem presbiteriano aqui no céu? Ele escutou: não tem. Tem batista? Tem não. Tem assembleiano? Tem não. Tem católico? Tem não. Quem tem aí? Ele escutou: aqui só tem aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. A igreja não pode salvar você. Nenhum rito sagrado pode salvar você. É só Jesus. É só o sangue de Jesus. Se nesta noite você se render a Jesus, você sairá daqui hoje com a garantia plena do céu.